É, né? Compartilhando. Então, boa noite a todos. Quem vier aí depois dessa gravação, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje nós vamos estar apresentando aqui como vai acontecer o curso de Engenharia de Mineração a céu aberto, né, para o segundo semestre de 2025. Tá? Agradeço aí a atenção, quem puder estar assistindo após essa apresentação e como nós vamos funcionar nessa apresentação. Primeiramente, o engenheiro Pedro Dantas vai apresentar uma palestra técnica, um insight assim, como são as aulas, né? Ele não é verdadeiramente uma aula, mas uma breve apresentação sobre descaracterização de barragens, caminhos e conflitos na transição pós-barragens. Aí eu vou fazer a apresentação do curso, mostrando as disciplinas de uma forma breve, quem são os professores, e logo em seguida a professora Joyce Milonas vai apresentar sobre a sustentabilidade na mineração, a questão de segurança nas pilhas de rejeito, tá bom? Então, aí, nesse instante, eu passo, então, a palavra para o Pedro, para poder fazer o compartilhamento do seu arquivo e fazer essa breve apresentação sobre descaracterização de barragens. Agradeço, Josias. Posso compartilhar a tela? Sim, Ok. Então, vocês estão. Tá aparecendo aí para vocês? sim. Sim, Ok. Então, tá, boa noite. Como o Josias falou, boa noite para quem está aqui. No caso, eu vi que entrou uma pessoa, né? Boa noite aí, Tiago. É, Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né, para os demais que estão vendo a gravação. Eu agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês aqui sobre o tema de descaracterização, né? Então, uma breve apresentação e só para a gente pontuar alguns pontos relevantes. Então, vamos avançar. Quando a gente fala das barragens de rejeito, né, e do processo de descaracterização, a gente tem alguns conceitos, né, a serem conhecidos, ou que a gente precisa, vamos dizer, deixar um pouco mais claro, mas que não são conceitos também que são um consenso, tá? Então, a gente tem visto, né, as normas, as resoluções, elas estão evoluindo conforme a gente está cada vez mais envolvido com o tema de gestão de segurança de barragens. Então, a gente tem aqui, só exemplificando, uma barragem de rejeito com método de alteamento a montante, né, que são alteamentos que se apoiam majoritariamente, né, sobre rejeitos e tem aí os seus eixos deslocados a montante da nossa estrutura, do nosso dique de partida, né? Então, é bem importante frisar esse majoritariamente, né? A gente vai mostrar o porquê porque tem como eu disse, um avanço, né, nas resoluções. Então a gente tem aí a ANM, né, Resolução da Agência Nacional de Mineração, número 95, que ela é, vamos dizer, uma grande base de todo o nosso, de todas as nossas ações nacionais no âmbito de descaracterização de barragens. E ela teve uma atualização, né, para a Resolução 175, que justamente trouxe, né, esse conceito de majoritariamente, né, sempre foi um ponto muito debatido dentro do universo de mineração, se é um alteamento linha de centro, modificado, alteamento a montante. Então, eu acho que essas discussões elas ainda continuam de certa forma, e faz parte, né, da evolução das nossas diretrizes e normas. A gente tem aí os alteamentos de linha de centro, né? Então, os eixos são o eixo, né, ele coincide, né, do tanto do dique de partida quanto dos alteamentos, e boa parte desses alteamentos, né, se apoiam ali parte sobre rejeito, parte sobre os próprios alteamentos. E temos o alteamento ajusante, no qual a gente tem aí
o dique de partida e os alteamentos de forma o eixo ajusante da nossa estrutura de partida e apoiado totalmente, né, sobre a fundação ou o alteamento, parte fundação, parte alteamento, né? Isso aqui é só para a gente entender um pouquinho, né? Então, mas as barragens, né, elas vêm de muito tempo antes, né, da, da nossa conversa aqui sobre descaracterização, mas quando foi que deu início, né? Quando que iniciou essa questão da gestão de segurança ou da importância, né, de se discutir a segurança das barragens? Então a gente tem aí que muito do que a gente entende hoje de gestão de segurança de barragem surgiu a partir de acidentes, né? E um desses muito expressivo foi a barragem do Rio Trenton, nos Estados Unidos, em 1976, que ele deu início, né, a alguns programas de segurança de barragens em diversos países. No Brasil, a gente teve aí firmada a lei, né, embora tenha tido algumas resoluções antes, mas a lei que trata do Plano Nacional de Segurança de Barragens em 2010, a Lei 12.334, que veio depois a ser atualizada. E nessa lei também tem destaca-se a obrigatoriedade do plano de ação de emergência, né? Então aí começou, vamos dizer assim, de certa forma, a gente tratar desse tema, né, de gestão de segurança de barragens, a gente um pouco depois, né, vamos dizer assim, de maneira geral, mas aí a gente começou a monitorar, né, vamos dizer assim, a gente, no caso, o mundo, né, essa questão dos acidentes. Então aqui tem um levantamento, né, que foi feito já há um tempo, em 1983, sobre os principais problemas, né, que se tinha para barragens e sua maioria as barragens hídricas, né? Então, a gente tem aqui, né, problemas geotécnicos são os de maior relevância, de maior impacto, né, nesse percentual. Então, problemas nas fundações, recalques diferenciais, elevação da pressão neutra, né, deslizamento de taludes. A gente também tem alguns problemas aí de vertedores inadequados, né, vamos dizer assim, a segunda causa, e a gente vê cada vez mais, né, com essa evolução das precipitações, das mudanças climáticas, o que a gente pode ter impacto, né, nesse sentido. E aí a gente tem também problemas construtivos e operacionais. Mas como é que se dá, de maneira geral, né, essa evolução, né, esse momento da gente começar a ter um cuidado, uma atenção maior sobre a questão da gestão de segurança de barragens? Então, a gente tem aí eventos que ocorrem, né, sobretudo os desastres, né, acidentes. A gente começa a estudar todo esse as causas, né? O que que levou aquilo, aquele modo de falha, qual foi o que ocasionou aquilo, possíveis gatilhos. Então a gente começa a entender, né, como é que aconteceu. Então a gente tem um desenvolvimento técnico e hoje a gente está falando agora, né, de soluções de descaracterização, né? Então um exemplo de como a gente teve esse avanço é essa linha do tempo que a gente vê o quanto, né, que as resoluções, normas, né, elas são uma resposta, né, uma ação reativa a os acidentes e desastres que acontecem, né? Então a gente tem aqui, né, algumas ocorrências levou, né, começou-se a ter uma maior regulamentação, pensar em gestão, né, de risco e gestão, vamos dizer assim, do entorno, né, dessas estruturas, regulamentação de auditorias técnicas, a criação do SIGBM, né, que hoje é o sistema que a gente tem todo esse banco de dados a respeito das nossas estruturas. E aí, como último acidente, a gente teve ali em 2019, e aí, daí também, desde lá, né, 2019 até hoje, então aí 6 anos aproximadamente, a gente tem tido uma evolução, né, contínua sobre as nossas resoluções. E aqui está, vamos dizer assim, as principais, né, da ANM que norteiam bastante o nosso trabalho no âmbito de descaracterização. Então aqui está só um detalhe, né, do que ocorreu aí no Córrego do Feijão, né, e um acidente assim de grande impacto, né, que mudou e que tem
ainda impacto hoje, né, em toda a é, é, nossa forma de lidar, né, com essas questões. Então, hoje o processo de caracterização ele está, vamos dizer assim, muito focado na descaracterização de estruturas alteadas a montante. A gente tem começado a pensar, né, em novas formas de disposição, né, desse rejeito, de como é que a gente pode ter formatos de exposição assim um pouco mais seguros ou que a gente tenha também assim uma ocorrência ou nenhuma ocorrência na realidade, né, de acidentes ou a gente consiga mitigar um pouco esse risco. Então, só aqui um panorama geral, né? No Brasil, a gente tem aí 472 estruturas cadastradas e que fazem parte do Plano Nacional de Segurança de Barragem, né? Ou seja, ela atende os critérios que as enquadram. Dessas 472, temos 52 estruturas de montante, e das 52 estruturas que são alteadas a montante, 32 delas estão, né, localizadas no estado de Minas Gerais. Esses dados, eles devem ter tido já uma atualização, porque a ANM geralmente traz esse reporte de forma trimestral ou semestral. Então, a gente já deve ter aí no meio do ano algum avanço nesses processos, tá? Então, de 2019 até 2024, nós tínhamos 74 estruturas que eram enquadradas como alteadas a montante. Dessas 74, 19 foram descaracterizadas, 10 tiveram seu método alterado para etapa única, jusante ou linha de centro. Então, muitas dessas estruturas não se tinha, né, muito conhecimento, ou então dados de construção, como é que essas estruturas estavam classificadas, como é que tinham sido esses alteamentos ao longo do tempo. Então foram feitos estudos nesse tempo, né, nessa janela aí, e aí você conseguiu, a partir de investigações e de utilização do que a gente tem disponível para avaliar, né, a parte geotécnica, começou a conseguir ter uma classificação melhor, né, de como essas estruturas estavam classificadas. E aí também tivemos 6 que foram alteadas com uma montante. Então, algumas que antes não se sabia que eram alteadas a montante foram classificadas como alteadas a montante, né? Então, de 2025 até 2029, que é, vamos dizer agora assim, o prazo, né, para a gente ter todas essas estruturas descaracterizadas, a gente tem aqui é, algumas opções, ou vamos dizer assim, algumas soluções na realidade, para a descaracterização dessas estruturas, né? Então, 31% será remoção total, ou seja, 16 estruturas, das 52 serão de remoção total. Outras vão ter alteadas, seriam alteadas a jusante, e assim sucessivamente, tá? Mas assim, resumindo, então, o que é o processo de descaracterização, né? O processo de descaracterização é quando essa barragem ela não recebe mais aporte de rejeito ou sedimentos oriundos de sua atividade, e ela deixa de possuir características ou de exercer a função de barragem. E aí a gente tem 4 etapas que a gente precisa atender nesse período, né? Então, primeiro é o encerramento da estrutura. Então, para eu poder descaracterizar, eu tenho que encerrar todas as operações. E aí eu venho para a estabilização, controle hidrológico e hidráulico e o monitoramento dessa estrutura por pelo menos 2 anos pós sua descaracterização. Então, a gente tem 4 etapas para atender dentro do nosso processo, né? Então, entrando um pouco para além das 4 etapas, a gente tem aí, dentro desse processo, um fluxo muito simples, mas que ele exige muita ação e muito esforço, que é levantar, né, o histórico da estrutura, como é que ela está classificada, se a gente tem registros de construção ou registros de acompanhamento pelos engenheiros de registro, plano de ação de emergência, o plano de segurança de barragens, se tem essa revisão, né, o RPSB. Então você começa a levantar todo o histórico da tua estrutura, né? Então você ali define teus critérios e premissas, né, para seguir com o projeto e execução da descaracterização. É, Se não houver, né, ou se houver, mas que precise complementar, se faz estudos geológicos, geotécnicos, estuda soluções e alternativas,
né? Essas soluções alternativas vão demandar, né, também o estudo hidrológico e hidráulico. Isso é um processo assim muito interativo, né? Então você está aqui dentro desses três campos, sempre verificando se o teu projeto de descaracterização, se a tua execução ela está atendendo a critérios geológicos, geotécnicos e hidrológicos e hidráulicos. Por fim, você tem a recuperação ambiental e o fechamento da tua estrutura e o monitoramento ativo e passivo dela. Tá? Então, estabilização, a gente pensa em estabilização física, química e biológica, né? Então, a física, a gente está falando aí, né, dos mecanismos de ruptura, né, de como é que isso vai se dar. Conforme você vai descaracterizando a tua estrutura, você tem que se preocupar com o teu talude no rejeito, com o teu talude nas encostas que você vai estar desconfinando, dependendo da tua solução, né, de descaracterização. Como é que vão ser também os taludes da própria estrutura que você está rebaixando, se você tiver algum tipo de remoção nesse teu processo de descaracterização. E aí um ponto, né, importantíssimo e que eu entendo que Joyce vai abordar um pouquinho na palestra dela é a trabalhabilidade desse rejeito, né? Então, a barragem de rejeito, ela tem um motivo, né? Porque a gente tem tantas barragens de rejeito. Então, é um método, assim, que a gente já tem um domínio por ter barragens hídricas, né? E você começa ali a armazenar um material que você não precisa tratá-lo tão bem quanto é para pilhas, né? Então acho que a Joyce vai falar um pouquinho depois. Então, mas a gente para armazenar não tem tanta essa questão, mas para a gente descaracterizar sim, né? Se a gente for trabalhar aí com uma remoção parcial da estrutura ou remoção total da estrutura, qualquer tipo de intervenção, esse é um ponto muito crítico, né? Um desafio, assim um desafio para a mineradora, para os projetistas trabalhar com esse rejeito, porque ele muitas vezes ele tem um comportamento de lama, ele tem suscetibilidade à liquefação e tem várias questões, né? Até às vezes para você conseguir retirar a água desse rejeito é difícil, né? Então, se ele tiver um percentual de finos significativo. Então, a trabalhabilidade do rejeito, né, é um desafio nesse processo aí de estabilização e descaracterização. Então, aqui mais uma foto só que ilustra isso. É, como é questão também de operação, né? Operacionalidade. Então, assim, a gente precisa talvez ter equipamentos que consiga trabalhar, né, nesse rejeito com uma condição de resistência muito baixa, né? Então, aqui uma foto só ilustrando, né, um processo de descaracterização, remoção de rejeito. A gente tem aí também uma dificuldade que pode ser se o meu rejeito, né, ele tiver algum tipo de contaminante ou potencial contaminante. E aí a gente tem que trabalhar com algumas soluções que mitiguem ou que a gente elimine, né, esse risco. E às vezes não só o contaminante em si, mas a questão do particulado, controle de sedimentos, né? Dependendo do que você tem a montante a jusante da tua estrutura, perdão, pode ser crítico. Então, aqui é uma solução que a Husky apresentou, é, e aí ela é uma eco bag, ela é uma bag, né, que você vai dispondo o rejeito e ele vai secando e vai segurando, obviamente, né, ali toda a parte sólida, né? Então ele vai só expurgando a água. Essa água você pode aproveitar, reaproveitá-la, né, no processo de lavra, beneficiamento. Então é uma solução que você consegue controlar os sedimentos e ao mesmo tempo também ter uma recuperação dessa água quando estiver dispondo o seu rejeito. Então aqui você tem um processo, né, de tratamento, né, desse rejeito para que ele possa, a parte sólida possa, né, virar um floco ali e sedimentar. E aqui, né, um exemplo das tubulações que estão injetando o rejeito dentro dessas bags, né? Aqui uma outra foto mostrando, aqui é o rejeito sendo inserido, né? Aqui já é o rejeito seco. Nesse caso aqui teve uma outra curiosidade que essa solução foi feita para que a estrutura ela conseguisse ter uma altura, né, de alteamento ali no reservatório menor do que se fosse disposto o rejeito
com a parte da água, né? A gente tem que ter aí, então, só avançando, né? Aqui são algumas informações, e aqui é como o rejeito fica, né? Após esse processo, né? Então, é uma outra forma de você tratar o rejeito, tá? Outra questão é a parte biológica, né? Então, às vezes, nossa barragem já está muito bem inserida dentro de um contexto, já se integrou ao meio ambiente. Então, como é que vai ser essa descaracterização? Qual é o impacto disso, né? Isso é algo muito importante a ser considerado também dentro do processo de caracterização e é um desafio. Quando a gente vem falando da gestão das águas, a gente tem aí, né, processamento de dados, né, a definição das bacias de contribuição, e a gente tem aí esse fenômeno que eu mencionei um pouquinho antes, que é a questão das mudanças climáticas, né? Qual é o impacto disso dentro da nossa gestão, dentro do nosso processo de caracterização, nos canais que eu vou dispor para que conduzam a água, porque, lembrando, né, uma das etapas da descaracterização é eu fazer a gestão das águas e a minha estrutura ela não pode mais funcionar como barragem. Então, ela não tem mais trânsito de cheia, ela não pode mais suportar ou receber um volume de água. Ela simplesmente, o que ela receber, ela vai dar destino. Então, a gente tem que também se preocupar um pouquinho com isso, né? É um desafio. E o uso de materiais, né? Então, assim, às vezes nem sempre a gente tem disposto, né, tantos materiais, a gente às vezes tem que passar por construções muito rápidas, né? Temos cronogramas apertados também para atender. Então, a gente também pode, dentro do dimensionamento de estruturas, pensar em uso de geossintéticos, geocélulas, e outros dispositivos, tá? Então, aqui só mais uma foto ilustrando, né? A descaracterização ela tem um viés muito de que a gente não reter passivo, né? O passivo. Então, assim, a gente descaracterizou depois de um período de monitoramento, a gente entende como se aquela estrutura vai ser integrada ao ambiente. Então, soluções que envolvam aí uso de é, elementos que se integrem, né? Como enrocamentos, ou então essas canaletas verdes, ou algo assim que seja uma composição dos dois pode ser também uma solução interessante, né? O desafio é pensar nesses materiais para os projetos e execuções de descaracterização. Dentro do campo de monitoramento, hoje a gente tem, assim, além do monitoramento convencional, né, das nossas instrumentações, a gente tem aí ferramentas muito importantes que a gente tem que cada vez mais integrar, né, ao nosso universo da mineração. Então, voos de drone, né, que nos permite fazer acompanhamentos de estruturas que nem sempre são tão acessíveis. Uso de câmera 360 também para inspeções, para visualização, né, de possíveis patologias ou ocorrências na sua estrutura, além de uso de radar, dos piezômetros, dos inclinômetros, dos marcos superficiais, ou seja, hoje a gente tem que cada vez estar munido de dados, né? Esses dados eles nos ajudam a tomar uma decisão e dentro de um universo que a gente está descaracterizando uma estrutura, mexendo em algo que já está ali de certa forma consolidado, é importante que a gente tenha isso, tá? Então aqui é outra forma, né, de a gente poder fazer esse monitoramento aqui através de dashboards. A gente tem aqui embaixo uma solução que usa inteligência artificial para também fazer mapeamento de interferências. Então, isso tudo, né, a gente tem hoje muito, muito à disposição da gente, tá? Então, só para encerrar, eu acho que eu tenho 1 minuto pelo que eu contei. Então, quais são esses caminhos e conflitos, né? Então, assim, a gente tem que sempre buscar a utilização de materiais que se integrem ao ambiente, né? Para que cada vez mais a gente consiga realmente não reter passivo, né? Para as mineradoras, a gente como mineradora ou os projetistas e executores. Considerar os impactos de mudanças climáticas nesses dimensionamentos, isso é importante. Aprimorar o entendimento de gestão de segurança de barragens, sempre priorizando a sociedade e o meio ambiente. Evoluir em estudos, pesquisas e conhecimento da mecânica dos rejeitos, né? Eu acho que esse é um ponto muito relevante, sobretudo frente às novas formas de deposição. Então,
justamente fazendo um gancho com que eu entendo que a Joyce vai falar um pouquinho aí sobre as pilhas, né? Assim, a gente está começando a ter uma mudança também de como a gente vai dispor esse rejeito. Então, quais são as etapas que a gente precisa, né? Entender como esse rejeito vai se comportar, se eu tenho que secá-lo, eu vou ter que misturá-lo com algo, né? Como é que vai ser essa trabalhabilidade, como é que vai ser essa execução. Isso tudo a gente ainda vai ver um pouquinho aí na apresentação da Joyce. Descaracterizar visando eliminação ou redução substancial de passivos, especialmente para estruturas alteadas a montante. Importante o envolvimento da comunidade no processo, né? Entregar soluções que atendam à coletividade, né? Isso é extremamente importante. Compartilhar boas práticas e investir em pesquisa, visando a progressão do setor mineração. Então, a gente aprende, infelizmente, com os acidentes que ocorrem, mas a gente tem que continuar, né, divulgando, sendo um contribuidor um contribuinte, quer dizer, né, para a sociedade, através de pesquisas, boas práticas, né, então isso é importante. E comunicar com responsabilidade, né, esse é um tema crítico, é um tema que a gente tem direcionado esforços, né, falando de maneira geral, que envolve todos, envolve as agências reguladoras, envolve as mineradoras, então a gente precisa sempre comunicar com muita responsabilidade. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço. Deixo aí também o meu LinkedIn, quem quiser já se conectar comigo aí antes do curso, para a gente já ir trocando algumas informações. E obrigado, Josias. Desculpa aí, acho que eu passei 1 ou 2 minutos do meu tempo. Sem problema, Pedro. Foi ótimo. Deu um breve, né? Como pus aí no chat, pessoal. É uma breve, não é uma aula, mas deu um overview de como vai ser a disciplina do Pedro, que são projetos de descaracterização de barragens. Agora, conforme eu coloquei de forma escrita aí no chat, eu vou apresentar o curso, como que ele funciona, e logo em seguida a professora Joyce vai estar apresentando um breve também como acontece a aula dela a respeito de projeto para pilhas para manter de forma segura no meio ambiente. Então, eu vou compartilhar minha tela e aí, conforme eu falei, vocês podem colocar perguntas no chat. Logo após, a gente vai fazer as respostas, tá bom? Então, conforme planejamos, foi a apresentação do Pedro, né? E logo em seguida que eu apresentar o curso, aí vai vir a Joyce falando sobre sustentabilidade na mineração, segurança nas pilhas de rejeito. Bom, o nosso curso, ele foi criado, tem uns 3 semestres, nós temos já praticamente uma turma encerrando o curso, ele funciona 2 vezes por semana. Nessa oferta, ele vai ser terça e quinta, né? E são sempre 2 disciplinas, uma disciplina na terça, outra disciplina na quinta-feira, tá? O horário é de 19 às 21h40. As aulas ficam gravadas como nós estamos gravando aqui. A aula acontece nessa plataforma no Teams, mas o material didático o professor coloca numa outra plataforma da PUC, que é o Canvas. E nesse Canvas ele coloca as atividades avaliativas, ele faz a comunicação com os alunos, né? Então tem uma troca de materiais nessa plataforma Canvas. E aqui a aula online, ela difere de um curso EAD, porque a troca é interativa no momento da aula, né? Apesar de ser gravado, a interação é ao vivo, síncrona, que a gente chama. O curso foi planejado para ter 10 disciplinas, tá? Eu vou explicar um pouquinho cada uma das disciplinas, mas vamos ver aqui a estrutura delas. Todas elas têm 36 horas aulas, então vão ser em 12 dias de 3 horas aula. Tudo correndo bem, cada disciplina demora 2 meses e meio, tá? Para se concluir a disciplina. E cada disciplina, o professor tem aproximadamente 7 horas aula de trabalhos orientados, que ele pode deixar para o aluno fazer fora do horário da aula. O fato é que vão somar 372 horas aula online, somando com essa disciplina humanística da universidade, que é essa característica da PUC
ser uma universidade católica, por 12 horas aula. Essa disciplina acontece no segundo semestre. No caso seu, vai acontecer no primeiro semestre de 2026, é no segundo semestre de ocorrência do curso. Então, somando o certificado, vão ter 444 horas aula. Um curso para ser reconhecido no MEC e no CREA é no mínimo 360 horas aula. O nosso curso, a PUC já toma todo esse cuidado, os professores têm a titulação, o setor pedagógico já analisa o projeto do curso, os professores fazem os planos de ensino e com os referenciais bibliográficos, então eu já tenho esse reconhecimento garantido, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui das disciplinas, que são as 10 disciplinas. A primeira é aspectos legais e ambientais na mineração. São dois professores que dividem essa disciplina, a Luísa Araújo, que é advogada, e o Alisson, que é Alisson Ferreira e trabalha na Gerdau, diretamente com essa área de legislação ambiental. Então, eles vão dar todo um arcabouço para assegurar, né, o ESG da prática de mineração a céu aberto. É isso que trata aqui a disciplina. Aí depois nós temos classificação em recurso e reserva para poder fazer um planejamento estratégico de longo prazo. Então, conceitos de minério, jazida, reserva, fatores, né? E isso é por conta do professor Leandro Oliveira, atualmente ele trabalha na RK Consultoria e tem o seu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na terceira disciplina, né, que é Geotecnia de Mina, Design, Estabilidade e Segurança, nós temos o professor Diógenes Pamponi, é o segundo, terceiro nome dele aqui. Na mineração, depois vocês vão ver que é importante a gente ter, além do aspecto legal, ter a prática da lavra, a lavra tem que estar estável, mas também à disposição do rejeito. Então, o professor Diógenes faz todo um estudo geotécnico, né, de projeto de estabilidade dos taludes e também da disposição dos rejeitos, né? E em algumas aulas ele usa o software do pacote da Rock Science, que é o Rock Data. Então, algumas aulas dele acontecem de forma conexão VPN, o aluno é ligado no computador que fica na Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte, para fazer essas análises de estabilidade de estruturas geotécnicas, né, a partir de parâmetros geotécnicos. No planejamento e operação de lavra, de mina, de forma tática e operacional e estratégica, nós temos o professor Gustavo Zanetti, que trabalha atualmente na Vale. Ele é mestre em engenharia mineral pela Universidade Federal de Ouro Preto. Então, ele vai dar com as ideias da lavra de longo, médio e curto prazo, tem que ter sido planejado conforme foi previsto anteriormente, fazer essa geometria da lavra, como ela vai ser feita na mineração a céu aberto, né? Dimensionamento de frota, para poder ter, né, um produto com produtividade. Associada a isso, conforme eu falei, na mineração tem que ter engenharia de minas, a geotecnia, mas a gente precisa da hidrogeologia. A mina precisa rebaixar a água do lençol freático e, ao mesmo tempo, essa água precisa ser utilizada no processo de tratamento do minério. Então, o professor Matheus Serri, ele vai dar essa parte de hidrogeologia aplicada à mineração, recursos hídricos e balanço hídrico na mineração. Atualmente, né, o Matheus Serri trabalha na Gerdau justamente com esse assunto. Então, vocês vão ter que ter uma ideia do que é essa hidrogeologia, o fluxo de água no meio poroso, que é o minério, né? Pesquisa hidrogeológica, inventário de nascentes, rebaixamento, né, superfícies freáticas, né, e ferramentas para elaboração e consolidação desse balanço hídrico, que nós temos que a água é o segredo, né, para manter a estabilidade, e também a água
um recurso para poder ser usado no tratamento do minério. Para poder sair o produto, nós precisamos ter planejamento e controle da produção. Para isso, temos o professor Alexandre Cássio Rodrigues, que atualmente trabalha na Agência Nacional de Mineração, possui doutorado em Administração e Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto. Então, ele vai dar, assim, a parte de planejamento de recursos da empresa, com ERP, e a manufatura com MRP, Plano Mestre de Produção, pontos de equilíbrio, né, econômico, contábil e financeiro, técnicas de gestão de estoque de minério, aplicação de pesquisa operacional e simulação ao planejamento e controle da produção mineral. Em breve, né? Vocês vão ter uma ideia melhor quando a Joyce for se apresentar, mostrando, né, a Joyce é uma aquisição vinda da Vale, né, ela é mestre em geotecnia pela Universidade Federal de Brasília e engenheira civil pela Federal aqui de Minas Gerais. Ela vai dar o projeto e operação de pilha para depósito dos rejeitos e estéreo, né, para um projeto de pilha. Outro dia eu fiquei assim, bom de ver como que o estéreo é mais problemático do que o rejeito, né? Um material muito mais diverso, né? Então, o segredo é ter os dimensionamentos de dreno, ela vai dar um breve controle tecnológico dessas estruturas, né? Classificação e avaliação das seguranças das pilhas de rejeito. A apresentação dela vai ficar mais claro como é a atividade dela. No descomissionamento e descaracterização das barragens, aspecto técnico e legal, nós acabamos de ter, então, a apresentação do professor Pedro Dantas, né? Atualmente ele trabalha na empresa TPF, com esse tipo de atividade. Ele é mestre em engenharia civil pela Universidade Federal do Pernambuco, e na qual ele também fez a sua graduação. Então, ele mostrou, assim, primeiro, descomissionamento, né? Não entra mais água na barragem, depois descaracterizar para ela não ter mais armazenamento. Então, ele deu um breve como essas estruturas são feitas, e cada caso é um caso. Então, durante as aulas, ele vai mostrando aspectos técnicos reais, como é tratado no dia a dia, sempre respeitando a legislação, né? Estudos geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, né? Para evitar impactos futuros e ter um encerramento aí dessa estrutura. Para a disciplina de gestão comercial da mineração, a gente tem o professor João Antônio Vasconcelos, também trabalha na Agência Nacional de Mineração, ele é mestre pela Federal de Minas Gerais, especialista, né, pela UFES, e engenheiro de Minas aqui pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ele vai dar os fundamentos de micro e macroeconomia mineral, porque no final a gente tem que vender o produto, né? Logística e cadeia produtiva, tributação do setor, a demanda e precificação, comércio exterior desse produto e a matemática financeira no processo todo, né, nesse ciclo da mineração. E, por fim, que é a gestão de riscos na mineração, que é com o professor Claudinei Cruz, também trabalha na Agência Nacional de Mineração. Ele é mestre em Engenharia Geotécnica pela Federal aqui de Ouro Preto e especialista em gestão de riscos pela PUC Minas, tá? Ele vai dar essas premissas do que é o risco. O risco é a probabilidade de um evento desfavorável acontecer, vezes a sua consequência. Para isso, ele usa a norma NBR ISO 31000, né? E com algumas ferramentas de análise de risco. RASOP, né, que é a análise dos perigos e da operacionalidade, FIMEA, que é a análise dos modos e efeitos das falhas, FIMECA, o ETA, análise de árvore de evento, que foi o que eu usei no meu mestrado, o BOLTAI, que é uma mistura do ETA com o FTA, com a árvore de falha, né? Então, aqui é chamado de nó borboleta, porque tem as duas para poder encontrar essas causas, né? E análise dos riscos geológicos, geotécnicos nas estruturas da mineração. Por fim, então, a gente tem essa disciplina Humanidades, né? E todos nós, na mineração, qualquer atividade, lidamos com pessoas. Então, aqui nesse aspecto humanista,
porque vai estar dando, né, esse professor, a aula é concentrada em 3 dias de 4 horas aula, né, princípios e éticos profissionais, tá? Como que o aluno é aprovado em cada disciplina? O professor tem liberdade para poder estabelecer a distribuição dos 100 pontos. Dentre esses 100 pontos, o aluno tem que ter 70 pontos. No curso online, não tem controle de frequência. Então, o aluno pode assistir às aulas gravadas, mas o ideal é que ele participe no dia a dia. Ele é aprovado com 70 pontos. E o professor tem 30 dias para soltar essas notas no sistema, no SGA. Se ele não alcançar essas notas, né, ele ficou entre a pontuação 50 a 69 pontos, ele pode solicitar um exame especial e aí o professor vai elaborar uma atividade acadêmica para ele substituir a nota que ele não alcançou os 70 pontos necessários, tá? Fechado toda essa documentação, aí o aluno tem 120 dias úteis à PUC para processar o seu certificado e ele chega de forma online. A duração do curso tem uma flexibilidade, porque às vezes algum professor, antes mesmo de entrar aqui na aula, eu estava acompanhando um outro curso que eu coordeno, o professor ia atrasar um pouco, aí o apoio acadêmico avisa. Mas às vezes, como a pessoa está na atividade mineração, às vezes a logística atrapalha ele chegar no dia, no horário, ou está numa viagem, atrasou o voo, ele vai cancela antecipadamente essa aula e vai substituir num outro dia. Então, as aulas aqui, o curso, tem acontecido de demorar de 16 a 17 meses, quase um ano e meio, tá? Mas o prazo por regulamento de contrato é no máximo em 21 meses. Acho que a gente não atingiu turma nenhuma com isso, tá? O nosso apoio acadêmico é a Natália Ladeira, né? Ela tem esse contato aqui por e-mail e ela trabalha de 8 até às 17 horas. E nessa central telefônica. Tudo que teve problema, não está acessando a aula gravada, não está acessando o material didático, apoia os professores, até a mim. Ela é que solta, elabora a grade horária, principalmente o professor Leonardo Leite, que é o que divide a coordenação comigo, e aí flexibiliza essa programação das aulas, mas a comunicação é toda feita pelo apoio acadêmico, que é a Natália, tá? Então, uma breve apresentação do curso é essa, e depois a gente deixa e agradeço imensamente a participação de quem está aqui no momento e aqueles que estão ouvindo e assistindo gravado, para poder fazer contato futuro conosco, inclusive pela página do curso, naquele Fale com o Coordenador. Tá? Então, vou interromper a minha compartilhamento e passar a palavra para a Joyce, para poder apresentar a sua parte sobre pilhas de rejeitos. Tá bom, Joyce? Perfeito, já vou compartilhar a tela. Vocês conseguem visualizar? Sim, está compartilhado. Então, primeiramente, boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem está assistindo posteriormente. O professor já trouxe um pouquinho aí sobre a disciplina, de pilhas, de estéreo e rejeito, e aí eu já vou trazer um pouquinho do tema mais focado nas pilhas de rejeito, sustentabilidade na mineração, E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco, do que a gente discute nessa disciplina. Aí não está passando, mas agora foi. Então, um grande questionamento que vem, Por que a gente deságua os rejeitos, Então, a resposta mais rápida que nos vem à mente é porque é mais seguro, Hoje, a gente tem um modelo de gestão, a licença operacional, ela é muito relevante para os empreendedores e a sociedade aceita qual tipo de estrutura, A gente está num processo de mudanças. Mas é importante a gente ter em mente, quando a gente trata de desaguamento de rejeitos,
que não é só por esse motivo que a gente iniciou, que o mundo iniciou, né, a corrida aí por desaguamento de rejeitos, né? O principal motivo que iniciou-se esse processo foi a necessidade mesmo do uso sustentável da água. Regiões onde escassez hídrica, a necessidade de recircular a água. Além disso, o desaguamento proporcionou, né, em algumas operações, e proporciona redução de área ocupada, redução de riscos associada à ruptura, simplificação, quando a gente vai falar aí de ações para fechamento, né, descaracterização, fechamento, e a própria questão mesmo de regulação ou a própria licença social. Quando a gente vai tratar o uso sustentável da água, a gente tem locais, né, onde tudo, a base disso foi a questão mesmo de suprir essa escassez de água por meio da recirculação de água recuperada dos rejeitos diretamente na planta. Então, locais como, por exemplo, regiões na Austrália, deserto do Atacama, regiões onde você tem grandes distâncias de bombeamento ou necessidade de dessalinização, né, da água para usar no processo. Isso demandou muito a evolução dessas novas tecnologias. Então, só para a gente exemplificar, trago aqui na tabela, quando a gente fala lá de uma polpa de rejeito, quando ele sai ali da usina com cerca de 20% de teor de sólidos, a gente tem, em média, né, 4 metros cúbicos de água por tonelada de rejeito. E quando eu passo esse material, esse rejeito, né, para um processo de desaguamento, com cerca de 75% de teor de sólidos, eu já tenho um volume bem inferior, né, 0,3 metro cúbico por tonelada de rejeito. Então, eu vou ter uma menor quantidade de água transportada, né, no caso, para a nossa estrutura de disposição de rejeito, menor potencial de perdas por percolação, por evaporação, então se recupera melhor a água, a gente não tem formação de lagos, então você reduz aí as taxas de evaporação, e como consequência, a gente ainda tem as densidades finais mais altas, né, menos águas retidas no poro desse material. Então, assim, falando do uso sustentável da água, trazendo também esses benefícios. Com relação à redução de footprint, né, a questão de áreas ocupadas para a disposição desses resíduos, a gente tem a redução dessas áreas, né, através de disposições alternativas, né, o professor Pedro também trouxe a importância da gente estudar esses métodos alternativos, que vão ser a disposição em pilhas, a disposição em cavas, utilização desse material, inclusive, para preenchimento, né, de minas subterrâneas, isso é muito importante, a gente tem visto trabalhos onde a gente tem um aumento na estabilidade até para os trabalhadores, né? Você tem zonas susceptíveis a subsidências que você aumenta a estabilidade, casos também de oportunidade de isolamento de materiais que poderiam vir a gerar, né, substâncias ácidas, né, em contato com água, oxigênio. Então, o preenchimento dessas galerias, a gente evita aí essas questões que traz riscos, né, ambientais. Quando a gente fala de redução de riscos associados, né, aqui é só trazendo um gráfico, o professor Drantas também comentou, né, as barragens, historicamente, elas rompem, né, então no mundo, aqui é uma relação das barragens de mineração, um gráfico aqui de ocorrências no mundo, e no mundo as barragens de rejeito, elas rompem com taxa relativamente maior do que as barragens de água, né? E a indústria de mineração, ela não suporta mais essa condição, né? Por isso que a gente está falando, o que é a sustentabilidade hoje, né, na mineração? Então, essas questões, elas foram moldando, essas questões de ruptura foram moldando a percepção da sociedade, e temos como reflexo, né, a pressão da opinião pública, um movimento global para desenvolvimento de requisitos, né, para melhorar aí o desenvolvimento, o gerenciamento das estruturas geotécnicas. Então, a gente tem fomentado aí por grandes grupos de investidores, né, a revisão de normas, a criação de padrões globais, né, e hoje, né, os grandes empreendimentos ou se aderem também a essas tecnologias, ou se aderem, né, a esses padrões globais, a essas
fazem parte desses guias, aderente a esses guias, ou eles se colocam também numa condição de não estar aderente, né, para investimentos externos, né? E no Brasil, a ANM protagoniza aí, né, a regulamentação para mineração. Em Minas Gerais, a gente também tem, assim, um caso à parte aqui no estado, a gente tem a lei estadual 23291, ela regula as barragens de mineração e as barragens de indústria, em alguns pontos ela é inclusive mais restritiva, né, do que a nossa Política Nacional de Segurança de Barragens. A gente teve, né, após os grandes acidentes, principalmente, né, o da barragem 1, né, de Fundão, a proibição de construção de novas estruturas pelo método de montante, a obrigatoriedade de descaracterização dessas barragens, além aí do aumento progressivo, né, de restrição e de vários outros requisitos regulatórios. Então, quando a gente fala de redução de risco, a ruptura, e a gente vai pensar nas pilhas de rejeito, em geral, essas estruturas, elas têm, em geral não, né? A ruptura, ela tem uma extensão menor, quando a gente compara ela com as barragens, ela vai apresentar uma maior estabilidade, principalmente na ocorrência de sismos, né? Elas vão ter menos impactos, mas elas também vão ter probabilidade de falha, né? A depender ali do contexto em que elas estiverem inseridas, ou seja, nem sempre essa solução ela é a melhor. O objetivo do curso, inclusive, é a gente conhecer um pouco mais sobre o assunto, é a gente entender quais são as práticas, as boas práticas necessárias aqui para a gente tornar essas estruturas mais seguras. E é importante também a gente conhecer as interfaces, né, com as áreas dos reservatórios ou com a existência de reservatórios adjacentes. Então, para reflexão, né, a gente trago para vocês, né, para a gente refletir. Rupturas nas pilhas de rejeito também ocorrem. Nós tivemos recentemente, em 2002, a ocorrência da ruptura da pilha Cachoeirinha, né? Vou apresentar 2 exemplos, ambos aqui em Minas Gerais. A magnitude desse impacto aqui, ele poderia ter sido um pouco menor ou evitado, mas a gente tinha uma estrutura, uma barragem ajusante, que potencializou aqui o impacto. A gente teve aqui um galgamento, inundação de uma BR importante aqui para nós, na região metropolitana de Belo Horizonte, a BR-040, e recentemente também tivemos a Jaguar Mine, a ruptura da PDR da Jaguar Mine, muito próxima, né, essa estrutura muito próxima das comunidades, exigiu ali a evacuação de cerca, né, de 250 pessoas, né, no entorno da estrutura. Então, assim, o objetivo do curso é a gente trazer elementos técnicos para o projeto para a gente minimizar essas falhas, né? Quando a gente fala de desaguamento, aqui, até para a gente perpassar rapidamente, mas nós vemos isso no curso, diferentes tipos de rejeito vai exigir diferentes tipos de depósito, né? E à medida que no processo natural de beneficiamento a gente insere água para fazer a comunição do material, né? Fazer o processo de beneficiamento, e no desaguamento eu vou fazer o processo de retirar essa água, né? Basicamente, eu vou estar aumentando o meu teor de sólidos, aumentando minha tensão de escoamento nesse material, eu saio da minha condição de polpa espessada, não espessada, passando, né, para uma pasta até chegar no meu material filtrado, e é interessante a gente reconhecer nesse momento que eu estou num processo, a partir de determinado ponto, né, eu vou ter ar entrando no meu sistema, e a gente tem aqui um aumento de resistência. Nesse estágio, a gente tem uma transição onde a gente vai passar da mecânica dos fluidos, né, onde eu tenho todo um processo de transporte via bombeamento e com outras características técnicas, né, para a operação dessa estrutura e mecânica dos solos, né? O transporte dessa etapa para cá, ele não funciona mais por um bombeamento convencional, ele precisa de um sistema de transporte por caminhão ou outro tipo. Então, quando a gente vem no meu desaguamento até a condição de filtrado, né? Eu estou entrando, permitindo a entrada de ar no sistema, os benefícios que eu tenho dessa disposição: recuperação de água mais eficiente,
baixas perdas por infiltração na pilha, eu tenho uma possibilidade de uma cobertura progressiva, o que às vezes eu não conseguiria ter numa disposição, né, em pasta, por exemplo. Uma massa de rejeito mais estável, se ela for bem construída, planejada, com os controles adequados. E como desvantagem, a gente vai ter ali um custo para a implantação do processo e também custos operacionais aqui mais altos. Só para exemplificar também, né, no desaguamento de rejeito, eu vou ter a minha partícula de sólidos, meu teor de sólidos, né, o teor de umidade natural daquela amostra, e eu tenho água livre no meu processo. Então, à medida que eu vou desaguando esse material, eu chego numa condição próxima aqui de 80%, por exemplo, de teor de sólidos, que eu não tenho mais água livre, né? Eu já removi toda a água do meu sistema, e eu permito a entrada de ar, né? Eu estou liberando também parte dessa água intersticial móvel, que é aquela responsável pela saturação do solo. Então, a partir de um determinado momento, eu já estou saindo de uma condição de amostra saturada para uma condição não saturada, onde eu tenho um ganho de resistência desse material e eu passo a tratar isso de uma forma diferente. Eu já preciso de um transporte, né, para essa estrutura. No curso, nós vamos ver um pouco sobre os tipos, né, de técnicas para filtragem, né? Os rejeitos eles vão variar desde materiais arenosos, não plásticos, até materiais de granulometrias variáveis. Então, a gente, para definir a técnica adequada, é importante conhecer as propriedades físicas desses materiais, para selecionar adequadamente a tecnologia mais aderente para o desaguamento, aderente tanto aos rejeitos quanto ao projeto, né? A gente vai ver que a gente vai precisar de garantir uma umidade no final aderente, então a técnica e o tipo de rejeito vão ser importantes nessa escolha, só trazendo uma pincelada aqui de alguns elementos para vocês. O transporte, né, o sistema de transporte também é um elemento que precisa ser considerado na fase de projetos, né, e ele tem que ser compatível, né, com o plano, com a construção da pilha. Então, a gente tem muito comum a utilização dos transportes ali do próprio rejeito até a pilha por meio de caminhões, mas também a técnica de disposição por correio, ela pode ser empregada. Interessante aqui que, independente da técnica que foi escolhida, essa solução ela é input para o projeto, né? Então, tem variáveis e condicionantes ali, uma série de requisitos que vão ter que ser observados ali na fase de projeto, dependendo também dessa escolha. Eu gosto sempre de trazer, de frisar muito com o time, a questão da análise de pré-viabilidade nas aulas, para o projeto, né? A gente, para falar de segurança de pilha, para falar de projetos seguros e viáveis economicamente para o empreendedor, é uma série de ações que precisam ser avaliadas em conjunto. Então, a definição correta na fase de pré-viabilidade, eu vou precisar fazer um conjunto de ações, né? Definir a alternativa locacional para a estrutura de disposição de rejeitos, eu tenho que aliar essa técnica com a tecnologia para desaguamento e recirculação de água, assim como eu tenho que pensar também nesse meu projeto dos meus locais para instalação da minha planta de desaguamento, e aí a localização dessa planta de desaguamento, a distância, o quanto perto ou longe, vai me apoiar na decisão se eu vou usar o tipo de transporte que eu vou utilizar, e é um conjunto dessas ações todas que me permite ali planejar e desenvolver o projeto, né? Vão sair as premissas que vão nortear a execução do projeto. Falando do projeto propriamente dito, né? Uma parte importante que a gente vê no curso são a questão a parte hidrológica e hidráulica, né? Então, grandes obras, obras de grande porte, como a pilha, ela altera a superfície ali do vale, e a gente tem que conhecer as consequências. Então, as pilhas, elas vão afetar parcialmente, né, o escoamento subterrâneo, né? A gente tem água de surgência, nós tivemos, por exemplo, uma recarga de nascente, uma recarga do território que estaria numa condição natural, né, aflorando em forma de surgência, no período chuvoso ou em outra estação. Esses conhecimentos todos eles precisam ser mapeados, precisam ser conhecidos, porque isso vai ser importante, vai ser um insumo para a fase de projeto.
E a mesma coisa o escoamento superficial, que é fortemente impactado, né? Então, a gente precisa trazer técnicas corretas e adequadas para a gente fazer a intercepção desses talvegs, desenvolver essa drenagem superficial e também a drenagem interna, principalmente nas pilhas de rejeito, mas também nas de estéreo, com esse foco da gente drenar adequadamente a água e não permitir a saturação do solo, não permitir, né, a presença de água, que é um fator que atrapalha também na estabilidade dessas estruturas. Então, é importante realizar a gestão adequada de todas as fontes de água na estrutura, e a gente vê, né, na disciplina, a questão de dimensionamento das drenagens internas, superficial, de forma adequada. Agora, entrando realmente no projeto geotécnico, né, que é aquilo que vai garantir a estabilidade do depósito ali ao longo da vida, né, útil, e também garantir condições adequadas, né, para o fechamento, a gente tem as propriedades físicas do material, caracterização do rejeito, conhecer as propriedades físicas relevantes, né, distribuição granulométrica, a presença de argila ou não no meu material, a massa específica dos solos, como é que é o comportamento desse material com relação à reologia, é um material plástico, qual que é a consistência, saber a condutividade hidráulica, adensamento, resistência, né, ao cisalhamento. Então, a gente perpassa também por os ensaios, né, no curso, que vão me dar essas características desses materiais. Isso tudo vai influenciar a eficiência e até a viabilidade técnica do método de desaguamento. Então, a gente tem evoluído muito, as empresas têm evoluído muito, né, nos aparelhos para desaguar os rejeitos, mas o que vai me definir um tipo ou outro vai ser qual é a umidade, a característica que eu quero pós-desaguado e o tipo de material também que eu tenho, né, para fazer esse processo. Outro fator que é importante, né, é conhecer também as propriedades geoquímicas relevantes desse material. Mineralogia, eu tenho um potencial de geração de ácido, potencial de neutralização, lixiviação de metais. Então, essas propriedades geoquímicas do rejeito, né, e água presente nos poros, ela vai influenciar os requisitos necessários para uma boa gestão, né, de tratamento de água dos depósitos. Então, é um requisito também importante para o processo. Quando a gente fala dos aspectos geotécnicos do rejeito, um ponto muito importante que a gente trabalha, né, com as pilhas de rejeito, também nas barragens de rejeito, mas principalmente aqui na pilha, é que ela tem que ser guiada, né, as análises todas têm que ser guiadas, né, pela mecânica dos solos nos estados críticos. Então, a evolução dos estudos, né, já indicaram, e das boas práticas, que a mecânica dos solos tradicionais, ela não é adequada para a gente entender o comportamento desses materiais arenosos, desse material que a gente vai estar trabalhando na pilha. Então, a teoria, ela vai definir, a teoria, né, da mecânica dos solos nos estados críticos, vai definir a linha, né, do estado crítico, que basicamente é uma linha que vai ser formada por pontos de rupturas, né, de uma série de ensaios drenados e não drenados aí do material. Essa linha de estado crítico, ela representa, né, para a gente, o que está acima da linha de estado crítico são solos contrativos, né, que tem uma tendência de se contrair durante um processo de ruptura, que são materiais fofos, e o material abaixo dessa linha são solos dilatantes, né, comportamento dilatante, é um material denso. Aí nós vamos entender um pouquinho isso na disciplina, falar com mais clareza, mas trazendo para uma linguagem mais prática, né? O meu material que está acima da minha linha de estado de vazios críticos, ele se encontra numa região susceptível à liquefação, e o que está abaixo está numa região não susceptível. Então, quando a gente traz que as barragens, né, hoje elas têm um impacto muito grande pela susceptibilidade à liquefação, pelo risco, né, que a liquefação nesse material se liquefaz e ele gera um dano maior. Isso é um ponto que a gente quer evitar nas pilhas. Então, conhecer o comportamento, trabalhar com material que esteja nessa zona não susceptível é muito importante. É por isso que a gente vai ver a importância de compactar esses materiais para a gente ter materiais densos localizados nessa faixa abaixo aqui da minha linha de estados críticos, né? Contudo, é importante a gente ter, né, a visão
Quando a gente fala do fenômeno de liquefação, a gente tem algumas características importantes, né, para que a liquefação ocorra, né? Eu tenho que ter o meu material saturado, então a gente já está resolvendo esse problema quando eu faço um bom processo de filtragem, onde eu permito entrar no sistema e eu tenho um material que não é saturado. O meu solo, ele tem que estar no estado fofo, tem que ser um material, né, ou seja, acima dessa linha. Geralmente esse material é um material com granulometria arenosa, um silt ou uma areia fina, é um material não plástico, ele não permite um tempo ali para uma dissipação das poropressões de maneira rápida. E são uma série de fatores que eu preciso observar e a gente quer, né, garantir com o nosso projeto. Então, eu só vou trazer um ponto para a gente também ter em mente a reflexão que a gente trata no curso, que quando a gente fala de na mecânica dos solos dos estados críticos, uma constatação importante é que o índice de vazios críticos, né, por essa teoria, ele só pode estar relacionado unicamente com as tensões de confinamento, né? Então, eu tenho uma amostra que hoje ela está numa condição, a minha amostra D, né, o meu índice de vazio, a minha compactação, né, para essa tensão de confinamento, ela está hoje numa condição de solo dilatante, não susceptível à liquefação, mas a mecânica de solos no estado crítico, ela vai me informar que, em função da minha tensão de confinamento, essa amostra ela pode apresentar um confinamento, um estado susceptível à liquefação. Como, professora? Um excesso de carga, quando eu estou fazendo pilhas, às vezes, com alturas excessivas. Então, esse comportamento, a definição da altura que aquele tipo de solo suporta, sem a gente estar colocando ele numa condição susceptível à liquefação, é algo também que tem que ser analisado no projeto. Então, essa tensão de confinamento, né? A tensão de confinamento, às vezes eu estou pondo alturas excessivas na pilha, eu estou aumentando essa tensão na base da minha pilha, e às vezes a minha amostra, o meu solo ali, ele às vezes muda de comportamento à luz aqui da mecânica dos solos. Então, são aspectos importantes, né, para a gente falar de sustentabilidade na mineração, segurança, é a gente garantir certos parâmetros ou certos cuidados na estrutura. Eu vou passar de maneira mais breve, mas essas ações também a gente vê no curso, outros aspectos que são importantes é a questão da compressibilidade dos rejeitos, né? A gente fez todo o processo de desaguamento e a gente tem, né, lá, quando a gente sai da nossa planta com sólidos, água e ar, né? Mas à medida também que eu vou aumentando a compressibilidade, que eu vou aumentando as tensões no solo, que eu vou permitindo o adensamento desse material, né, se o meu rejeito ele é muito compressível, o adensamento dele permite a expulsão, a gente vai expulsando o ar da amostra. Então, dependendo da nossa condição, eu vou reduzindo esses índices de vazios, mas eu expulso o ar. E aí eu posso chegar, né, numa condição de amostras saturadas, né, totalmente saturada, que é um daqueles fenômenos também, né, que a gente viu que é susceptível à liquefação. Então, às vezes eu fiz um mega esforço para tirar, para transformar aquela amostra numa condição não saturada, e dependendo do tipo do meu rejeito, com alturas pequenas, 50, 100 metros, às vezes, de altura da pilha, a minha compressibilidade do rejeito já vai me transformar ela numa condição não saturada de novo, simplesmente pelo adensamento aí dessas amostras. Então, é algo que a gente vai avaliar no curso, aprender a importância dessas análises aí também. Outros parâmetros importantes, né? Aqui eu coloco até uma nota, gente, isso aqui não é uma falha fatal para o projeto, mas é importante a gente conhecer esse comportamento, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais tratativa, né? A gente vai dar as soluções técnicas para o projeto. Outros elementos importantes, e a gente vai ver que é uma boa base para a construção das pilhas de rejeito, é a questão da compactação. Eu vou adensar o meu material para ele estar numa condição densa, numa condição abaixo ali da linha dos estados críticos, e isso vai gerar um trabalho, sim, um trabalho significativo, né?
de controle de compactação, umidade ótima, mas a compactação ela vai me permitir a diminuição do índice de vazios, trabalhar com densidades constantes dentro do meu maciço. Isso vai me trazer melhoras na condição de permeabilidade, onde eu tenho a redução da permeabilidade, isso significa uma porcentagem menor de água, de chuva, vai infiltrar ali na minha estrutura. Eu reduzo a questão da deformabilidade, quanto mais compactado e adensado está esse material, isso favorece uma série de questões, inclusive até a própria estabilidade das minhas estruturas de concreto, né, para as drenagens superficiais que a gente vai dimensionar e vai construir sobre essas pilhas, e um aumento a resistência do cisalhamento. Então, aqui só para a gente ilustrar como uma evidência aqui, a gente tem, para uma amostra, né, um ensaio, uma amostra com grau de compactação a 93%, a gente ainda vê alguns indícios aqui no ensaio não drenado, de um comportamento contrátil, de um solo fofo, né? E aumento o meu grau de compactação, eu já passo aqui para um estado de amostra densa. Então, eu tenho um ganho de resistência ao cisalhamento também quando eu tenho a compactação desses rejeitos, né? Eu acho que a questão operacional a gente vai ver no curso, a questão de controle, e um dos pontos chaves, né, das pilhas é o controle tecnológico mesmo, durante a etapa inicial de construção e toda a vida útil da estrutura, né? Onde a gente vai ter que ter o controle da umidade, da compactação desses materiais. A gente tem, né, um ponto importante para ser analisado, que é a questão, nós estamos falando que eu preciso de ter controle de umidade, né? E a gente está numa região onde a gente tem altas pluviometrias. Aqui eu trago para você só um exemplo, né, um resumo da experiência no mundo, onde a gente tem disposição de rejeitos filtrados. A gente vê que a maior concentração aqui, nós estamos falando de baixas produções de rejeito, né, e muitos aqui onde a gente tem uma relação chuva-evaporação negativa, ou baixas produções, né? Então, quando a gente trazendo aqui essa informação para precipitação média anual, né, no mundo a gente tem os grandes projetos onde pluviometria inferior a 600 milímetros, né, a média anual inferior a 600 milímetros, e produções aqui, né, inferiores a 20 mil metros cúbicos. Então, hoje, só aqui no quadrilátero ferrífero, para a gente entender um pouco onde nós estamos, a gente tem projetos aí de produção de rejeito filtrado da ordem de 400, 500, 600 mil toneladas, e na nossa região aqui, a precipitação média anual da ordem de 1.600, né? Então, a gente está mais ou menos nessa região aqui, a nossa produção. Então, hoje a gente está suportando projetos que não foram ainda experimentados no mundo, né? Então, a gente já temos, né, uma boa aprendizagem, várias mineradoras aí implantando e desenvolvendo as pilhas, e muito ainda está por vir, por acontecer, e de resultados mesmo para serem colhidos aí com essas novas técnicas, né, que é inédito no mundo. E eu acho aqui mais para fechar essa pequena abordagem aqui sobre o tema, falar um pouco do projeto, né? O projeto, na verdade, ele vai ser o equilíbrio entre o manuseio do rejeito, a construção das propriedades geotécnicas necessárias ali do material. A gente fala que é construção porque a gente tem um material, mas a gente tem que saber o que a gente precisa. E daí nós vamos ter o layout do projeto, ele vai ter que, e aí a gente vai perpassar por tudo que a gente precisa, né? Precisa incluir estradas de acesso, ou, né, os corredores de transporte, a gente vai ter que ter providências adequadas para lidar com rejeitos excessivamente úmidos, né? Eu vou ter um ponto de espera para secagem desse material, porque quem lida já na operação sabe que, às vezes, você tem um problema no seu processo, que você saiu com um material um pouco mais úmido, entrou com um material um pouco diferente do que estava previsto no projeto. Então, a gente vai ter que ter alternativas, né, para lidar com esses casos.
a importância da gente ter projetos resilientes, né, para uma ampla gama de material, a hora que ele sair mais úmido, a hora que a chuva não permitir, né, a minha compactação do material de forma adequada. Então, eu tenho que ter projetos resilientes para isso, e a gente vai ver que uma das práticas recomendadas aí é fazer um projeto com uma zona estrutural mais planejada e uma zona não estrutural. Então, entender o dimensionamento disso também a gente discute um pouquinho no curso, né? Como é que é a extensão disso, como é que é essa função. E era mais para trazer a importância, né? Quando a gente fala de projeto sustentável, que a pilha, para ela ser sustentável na mineração, ela tem que ser construída, operada, né? De maneira adequada, correta. E aí o objetivo do curso é isso, trazer esses overview, trazer as boas práticas, né, aterro experimental para a gente entender o comportamento do material, né, o professor Pedro, ele trouxe que existe uma gama de materiais que tem que ser avaliado, o rejeito filtrado, o rejeito total, tem uma parcela que é fina, eu posso misturar esse material, às vezes, com o estéreo da mina, tem ganho com isso, então um pouco disso a gente discute também na disciplina. Extrapolei um pouquinho aqui o tempo, né? A intenção era trazer esse overview geral para vocês e agradeço, agradeço a oportunidade também de trazer um pouquinho aqui da aula para vocês. Obrigada, muito obrigada, professora Joyce. Acho que cobriu bem a intenção do que vai ser a sua disciplina, né? Eu vou colocar só uma mensagem final aí, pessoal. Coloquei no chat, quem estiver assistindo ainda aqui, acho que nós temos o Ivan Júnior, eu conheço ele, ele precisou sair, mas ainda temos aí, o Thiago também é um conhecido meu, ele entrou e saiu, e tem uma pessoa, que é o Christian. E aí, Christian, se você tiver alguma dúvida, né, também as pessoas que assistirem posteriormente podem colocar na mensagem aqui no Fale com o Coordenador no canal do curso. E colocar também aí nesse link que eu disponibilizei um feedback sobre as apresentações técnicas e a apresentação do curso, tá? Bom, o Ivan agradeceu. E aí, vamos ver se. Ah, eu queria dar uma informação também que praticamente está garantido. Nós estamos entre inscrito e matriculado 19 pessoas, no mínimo é 18, mas assim, os que estão inscritos têm que efetivar a matrícula, então a turma está praticamente garantida. A gente tem feito as turmas aí próximos de 30 alunos, tá? Então, essa é a informação. Tá ok? Eu vou encerrar agora. Eu vou dar um print aqui de nós três para depois fazer uma postagem disso, beleza? Vou colocar também aí compartilhando com vocês aqui no chat. Deixa eu ver se eu coloquei. O chat eu tentei ver se eu adicionava em PDF a apresentação, mas acabou que não deu para colocar. Não permite, eu achei estranho, a gente cria o link e não permite disponibilizar o arquivo, tá ok? Joyce e Pedro, mais uma vez agradeço imensamente aí a participação de vocês, e aos alunos interessados no curso, me coloco aí à disposição sempre que necessário, tá bom? Eu vou... Excelente. Obrigado, Dias. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Alô, tudo de bom para vocês. Vou encerrar aqui.